Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando de algo fundamental, algo que realmente nós precisamos é saber orar. Você sabe orar? Você ora de uma forma que você tem certeza, convicção que a tua oração chega até Deus. Então nós estamos fazendo uma reflexão na oração do Pai Nosso. Então primeiramente a palavra de Deus diz: Pai nosso que estás nos céus. Que coisa linda. Primeiramente eu tenho que compreender e entender que eu sou filho. Você tem a certeza da sua filiação divina. Você não é uma coisa, você não é um objeto qualquer. Você é filho. Como filho você é herdeiro de todas as coisas que Deus tem para você. E como filho você tem um pai que é provedor, um pai que é protetor. Provedor porque ele provê tudo e todas as nossas necessidades e nos alcança. Protetor porque nos protege, ele é o nosso castelo forte, ele é a nossa rocha, ele é o nosso escudo, ele é a nossa proteção. Ou seja, quando nós estamos em Deus, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, nenhum mal pode me tocar, nem te tocar quando nós estamos à sombra de Deus, debaixo das suas asas. Aqui o salmista compara Deus como se fosse uma galinha, com nós os pintinhos debaixo das asas dele. Nenhum predador vai chegar perto porque nós estamos protegidos diante do Senhor. Uma coisa bem interessante, uma certa feita um menino estava num avião, e esse avião passou por uma grande turbulência, e essa turbulência foi enorme, que parecia que o avião ia se despedaçar, ia cair, e sempre tem alguém que grita, vai cair! Automaticamente as pessoas entraram em pânico, as pessoas entraram num medo terrível. E lá na frente um garoto bem tranquilo, ouvindo uma música, um garoto bem em paz. Aí uma senhora chegou para o garoto e disse: garoto, você não tem medo que esse avião vai cair? Esse garoto olhou para a senhora e disse: não, eu não tenho medo. Mas por que você não tem medo? O meu pai é o piloto e eu confio nele. Então nós temos que compreender se o nosso Pai Celestial é o piloto da nave em que nós estamos vivendo, e a trajetória foi Ele que fez, Ele está no controle de todas as coisas, independentemente do que eu sinto, independentemente do que eu vejo, Deus está no controle. E se Deus está no controle, eu vou descansar nele, pois eu confio nele. A palavra de Deus diz que nós devemos ser como uma criança, ter uma fé não infantil, mas uma fé ingênua, pura. Ou seja, confio no meu Pai, Ele está no controle de todas as coisas, independentemente dos fatos, do que eu vejo, do que eu sinto. Deus está no controle, ponto, acabou. Então eu quero que hoje você compreenda isso. Deus está no controle, isso não é mais um chavão, isso não é uma palavra de efeito, isso é uma realidade, isso é uma verdade. E sendo verdade, eu quero que você compreenda que tudo que você está sofrendo, tudo que você está enfrentando, se você tiver a coragem de agir como esse menino, e crer, e acreditar, e depositar toda a tua fé no Senhor como Pai, Ele vai te ajudar e você vai ter paz. Paz talvez como nunca, ou como muito tempo você não tem. Deposita toda a tua fé no Senhor e creia que Ele é o teu Pai, que você é filho dEle e Ele quer o melhor para você. Então, primeiramente, o que eu entendo, que Ele é o Pai nosso, ou seja, não é só o meu Pai, Ele é o Pai nosso. Nós somos parte da família de Deus. Eu tenho muitos irmãos e irmãs espalhados por essa terra, pessoas que creem, que confiam verdadeiramente e que creem de todo o coração que o Senhor está no controle da vida deles e que Ele, o Senhor, é Pai e nós somos seus filhos. Então nós temos direito de pedir qualquer coisa, desde que nós não peçamos nada que possa prejudicar outro membro da nossa família. Eu não posso pedir que Deus pese a mão sobre o irmão, a irmã ou qualquer outra pessoa.
Não, eu posso pedir, Senhor, cumpra a tua justiça, o Senhor é o meu vingador, minha vingança é o Senhor, pertence a ti, a vingança pertence ao Senhor. Então eu vou descansar, eu vou entregar essa pessoa para ti. Ela me fez mal, ela me ofendeu, me caluniou, mas agora eu entrego para ti, vou descansar em ti, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Então também, queridos, eu aprendo, se nós colocarmos os interesses de Deus em primeiro lugar, aí nós podemos apresentar as nossas necessidades pessoais. Ou seja, em primeiro lugar, não é os meus interesses, mas são os interesses do Senhor. Eu sei que Deus pode suprir todas as minhas necessidades e faz isso através da oração. Então a oração é o caminho que Deus preparou para Deus suprir as minhas necessidades. Mas em primeiro lugar, eu preciso colocar os interesses de Deus. E quais são os interesses de Deus? É o nome de Deus, é o reino de Deus, é a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando eu compreendo isso, eu entendo isso, automaticamente Deus vai suprir todas as minhas legítimas necessidades. Eu tenho que compreender isso. Outra coisa que eu compreendo através do Pai Nosso, você precisa crescer no conhecimento de Deus. Algumas pessoas não conseguem orar com liberdade porque conhecem pouco o caráter de Deus. Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem confiar em Deus? Porque não conhece bem. Como é que você vai se entregar para uma pessoa que você não conhece bem? Como é que você vai confiar verdadeiramente, abrir o teu coração para uma pessoa que você não discute a relação, você não conversa, você não se relaciona? Então é impossível orar bem se primeiro você não conhecer o caráter de Deus. Mas pastor, Deus ele é muito grande, ele é enorme, ele muitas vezes a gente não consegue entender, com certeza. Se a gente compreendesse tudo sobre Deus, quem seria Deus somos nós e não Deus. Mas Deus se revelou através da Bíblia e se mostrou através de vários nomes que mostram como ele age. Ele se revelou, ele quis se mostrar, então ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é Jeová Nissi, ele é minha bandeira, ele é Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Ele é Jeová Tzidkenu, o Senhor é a minha justiça. Ele é Jeová Jireh, o Senhor que supre todas as minhas necessidades, e assim por diante. Mas o principal, o que eu realmente amo de paixão, Deus é o meu Pai. Independentemente se meu pai não foi presente, independentemente se meu pai foi apenas uma figura decorativa, independentemente se meu pai não demonstrou amor por mim, o meu Deus é o meu Pai. E isso sim é a grande verdade, é a grande realidade, e eu não posso fugir disso, eu tenho que compreender isso. Ele se revelou através da sua palavra e deixou essa palavra magnífica para que nós possamos compreendê-la. Então, você conhece a Deus como Pai? O Salmo 37, versículo 4 e 5 diz: agrada-te do teu Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ou seja, agradar-te do Senhor significa ter prazer e alegria na presença de Deus. Então, quando nós temos alegria na presença de Deus, Deus satisfaz os desejos do meu coração, do teu coração. Entregar significa realmente depositar aos pés dele todos os meus problemas, toda a minha vida, e dizer: Senhor, eu confio que o Senhor está no controle de todas as coisas e eu vou descansar em Ti, e eu sei que o mais, tudo o Senhor vai fazer. Então descansa em Deus, entrega para Deus e não tome de volta. Pastor, eu posso tomar de volta? Com certeza. Quando você volta a se preocupar, você volta a ficar inquieto, volta a ficar ansioso, preocupado, você tomou de volta aquilo que era de Deus. Então não tome de volta aquilo que é de Deus, descansa nele. Pastor, mas não tem que agir? Até um certo ponto você vai ter que agir. Depois você vai ter que entregar para Deus, porque é só o milagre, só o sobrenatural de Deus vai agir. Então, aquilo que é para o homem fazer, Deus não vai mover uma palha, mas aquilo que é para o homem, para Deus fazer, ou seja, que é impossível do homem realizar, aí Deus tem prazer em realizar, porque toda a glória vai ser dele, porque Deus não divide a glória dele com ninguém.
Então, se você tem algo que é impossível aos olhos humanos, creia e confia que Deus pode e quer fazer esse impossível para que a glória seja totalmente dele. Imagina só Jó, quando teve todas as suas provações. Ele perdeu família, perdeu a esposa, perdeu filhos, perdeu fazenda, perdeu todos os bens. Mas mesmo assim manteve a sua fé em Deus. Imagina Daniel, homem justo, orava 3 vezes por dia e ninguém podia dizer uma coisa sequer que ele fizesse de errado, foi parar na cova dos leões. E Deus não tirou, Deus permitiu que Daniel fosse para a cova. Então, Deus muitas vezes, queridos, nos permite que a gente passe por uma prova, mas na prova Deus nos dá a salvação, a libertação, a vitória. Então Deus não vai te tirar da cova, Ele te tira na cova. No problema, você cresce, busca mais a Deus, amadurece, aperfeiçoa o caráter e glorifica a Deus. Olha Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram fiéis a Deus, inclusive quando foram jogados, lançados na fornalha ardente. E lá mesmo o Senhor apareceu para eles. E lá nenhum mal foi feito a eles. Por quê? Porque eles estavam e eram fiéis a Deus. Seja fiel a Deus. Seja alguém que realmente crê e confia em Deus e entrega tudo para Deus. Então as suas respostas diante dos desafios depende do quanto você conhece a Deus e a sua palavra. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você conhecer a palavra de Deus, mais vitórias você vai ter. Então te desafio hoje, leia a Bíblia, ora e busca o conhecimento da palavra de Deus e do próprio Deus, mais vitorioso você vai ser. Quem conhece a Deus, então não tem medo de macumba, não tem medo de olho gordo, não tem medo de palavra de maldição. Quem conhece a Deus não tem medo de assombração nem da morte. Quem conhece a Deus tem vida, e vida em abundância, vida plena. É isso que estou te convidando. Conheça a Deus, tenha a vida plena, busque o conhecimento de Deus e da sua palavra. Você vai viver e você vai ser motivo para outras pessoas querem viver, porque vão ver a mudança, a transformação na tua vida, em nome de Jesus. Você precisa também conhecer o caráter de Deus como Pai. O caráter de Deus como Pai, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Assim como na parábola do filho pródigo, o pai ele não obrigou o filho a ficar em casa quando esse não queria ficar. O pai também não desistiu do filho, ou seja, Ele nunca desiste de nós, Ele não desiste de você. O pai também sempre teve esperança que o filho um dia ia voltar, ia cair em si. E como aconteceu quando o filho caiu em si, o filho pródigo, o filho que abandonou o pai, quando voltou, a primeira pessoa que ele viu foi o pai, de braços abertos, correndo em sua direção. Assim como nessa parábola que Jesus contou, o nosso Pai Celestial também está de braços abertos, pronto para nos ajudar. Mas primeiramente nós temos que nos arrepender, reconhecer que erramos e pedir perdão e voltar. Talvez você que ainda tenha se desviado, você que tenha caído no mundo, você que tenha se afastado de Deus, volta, mas volta correndo. Não fica pensando que os outros vão dizer ou julgar, isso não importa, não importa nada, importa que o teu Pai, o meu Pai, está de braços abertos, pronto para te abraçar, pronto para te beijar, pronto para trocar tua roupa, que é roupa suja do pecado, por uma roupa limpa, colocar anel, que é autoridade, colocar agora com você uma sandália que representa o Evangelho da paz, que representa assim você poder agora ser filho, porque somente filho tinha sandália, o servo, o escravo não tinha. Ou seja, Deus vai fazer uma festa, e a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende é uma festa nos céus. Talvez seja esse momento de você voltar e dizer: Pai, eu estou arrependido, eu errei, eu pequei contra Ti, me aceite de novo como servo. E o Senhor vai dizer: não como servo, mas como filho, porque você é meu filho, nunca vai deixar de ser o meu filho. Então eu preciso compreender que eu sou filho do Rei. Se eu não entender que eu sou filho do Rei, eu não posso orar Pai Nosso. Você é filho do Rei.
santificado seja o teu nome. Ou seja, você precisa santificar o nome de Deus. Pastor, como é que eu santifico o nome de Deus? Através das minhas atitudes, através do meu comportamento, através do meu agir, através dos meus negócios. Ou seja, toda vez que eu ajo como Deus gostaria que eu agisse, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, eu estou glorificando a Deus, santificando o seu nome. Quando você realmente faz isso, você santifica o nome de Deus. Isso aconteceu com José, lá em Gênesis capítulo 39, José representava o nome de Deus no Egito, por isso que Deus o abençoou, por isso que Deus nunca saiu perto dele, Deus estava sempre com ele e Deus estar sempre perto de José fez com que ele vencesse. Deus estar perto de você é o teu sinal de aliança e de vitória. Então, se você quer ser vencedor, esteja com Deus sempre perto de você. Quando nós nos tornamos cristãos, o nome e o testemunho das coisas de Deus são atrelados ao nosso nome. Então, quando você é cristão, e cristão é aquele que leva as marcas de Cristo no seu caráter, você tem que realmente agir como Cristo faria. Ou seja, numa situação bem pontual, bem prática. Você vai parar e vai pensar, como é que Jesus ele se comportaria? O que ele falaria? Como ele agiria? Como ele reagiria a essa situação? Se você vê que você fez algo diferente do que Jesus faria, você precisa rever o teu comportamento, rever o teu cristianismo, rever os teus princípios. Ou seja, você precisa de Deus para poder agir e reagir como o Senhor Jesus agiria e reagiria. Santificar o nome de Deus era o principal da ética judaica, da ética cristã. Significava o quê? Que o nome de Deus estava sendo glorificado. Significava que estava chegando o reino de Deus. Quando há uma transformação real na vida das pessoas, nós entendemos e compreendemos que somente Deus é que pode fazer. Então, quando você é transformado, quando você é mudado radicalmente a tua vida, pessoas glorificam a Deus. Então, mude, faça o esforço de mudar e aquilo que você não puder, entrega para Deus, para que Deus faça um milagre na tua vida. Primeiramente, Ele vai agir em você, para depois Ele agir através de você. Venha o teu reino. Você precisa então desejar o governo de Deus em tudo o que faz. Deus tem que ter preeminência, prioridade, preferência em tudo. Ou seja, você, quando vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa, você pensa primeiro em Deus ou em você mesmo. Você pensa em que o reino de Deus seja estabelecido primeiramente na tua vida e depois na vida das pessoas, ou você pensa de uma forma egoística, pensando só nas tuas necessidades. Então é algo de a gente parar e reavaliar. Talvez eu esteja perdendo, você esteja em fracasso, em derrota, porque você é muito egoísta, você age muito na tua carne, você é muito materialista, você não pensa nos outros, você só pensa em si. Então é um momento de parar um pouquinho e dizer, Senhor, eu tenho agido de uma forma errada, eu tenho agido de uma forma materialista, mas eu quero mudar, eu preciso mudar, me ajuda. Muda o que precisa ser mudado, eu te dou a chave do meu coração, da minha mente, da minha vontade, e o Senhor faça o que precisar for para que haja uma mudança real na minha vida. Você precisa verdadeiramente estar submisso ao senhorio de Deus, em tudo, nos teus negócios, nas tuas necessidades, nas tuas decisões, em todas as coisas. Então, por isso que, queridos, que alguns estão quebrando a cara, porque só lembram de chamar o reino de Deus, o seu governo, a sua direção, quando estão tentando resolver o prejuízo, ou seja, quando agir de uma forma precipitada, agir de uma forma egoísta, individualista, e depois querem que Deus resolva a bagunça. Não é assim que funciona. Primeiro faça a vontade de Deus, primeiro creia e confia e entenda qual é a vontade de Deus para todas as áreas da tua vida.
e deixe que Ele, o Senhor, seja verdadeiramente Senhor e você se submeta ao senhorio de Cristo. Aí você vai ter vitória. Mas lembre que nem todas as respostas de Deus é assim. Você deve lembrar que está orando para que Deus faça a vontade dEle na sua vida. Não é a vontade tua que seja cumprida nos céus, mas a vontade de Deus, dos céus, que seja feita na terra, primeiramente em você e depois através de você. Por isso não reclame se aquele negócio aparentemente lucrativo não deu certo, se o namorado foi embora, se as coisas não saíram como esperado. Deus está no controle, independentemente dos resultados. Deus permanece no controle. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou seja, você precisa desejar o mesmo para a vida dos outros. O pão não é meu pão, é o pão nosso, é o pão de cada um de nós, é o pão de todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Então aí nos dá a ideia de corpo, nos dá uma ideia de família. Você não pensa somente em você, você pensa também nos outros. Você pensa e ora para que Deus dê assistência, provisão e proteção também para os outros. Você pensa e você deseja que Deus esteja ajudando também os outros. Quanto mais você ora em termos de intercessão para os outros, mais bênção vai vir para a tua vida. Porque você está deixando de ser egoísta, você está deixando de ser individualista, e você pensa e busca o bem dos outros. Isso é amor. Quanto mais você ama, mais você busca ser servo e buscar a felicidade, a alegria e a paz também para os outros. O pão nosso de cada dia também é uma lembrança do maná, que Deus enviava diariamente para alimentar o povo de Israel no deserto. Ou seja, Deus nunca deixou faltar o necessário, o pão, a água, aquilo que era necessário. Ou seja, será que Deus ele mudou? A Bíblia diz que Deus nunca muda, não há mudança nem variação em Deus. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, para sempre o Senhor é o mesmo. Então, por favor, se o Senhor ele trazia proteção e provisão para o seu povo, por que Ele vai mudar hoje para você? Lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai te ajudar. Faça a tua parte também, mas creia e confia e descansa em Deus. A vontade de Deus é que você seja a causa da salvação de muitos outros. Você vai orar, você vai se importar, você vai interceder e muitos outros vão ser salvos. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então você precisa estar aberto para liberar perdão, aberto para pedir perdão. Então, para Jesus, perdoar não era opcional, mas uma atitude de obediência à ordem divina. Quem foi perdoado por Deus não tem outra alternativa a não ser perdoar. Caso contrário, poderá atrair sobre si a ira divina. Então, mostra dessa forma a ingratidão. Quem não perdoa, mostra ingratidão. Por que ingratidão, pastor? Muito simples. Você já foi perdoado por algo que você não podia ser pago, ou seja, você vai ser eternamente devedor do Senhor. Então, perdoe os outros. Os outros também falham, os outros também erram. Quando você perdoa os outros, você está mostrando gratidão a Deus, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo uma ordem de Deus que é perdoar. Outra coisa muito interessante que o perdão é como uma ponte que nos liga a Deus. Se não perdoarmos, destruímos essa ponte. Quando não perdoamos, em vez de formar a ponte, nós estamos destruindo a ponte. Então não temos como chegar até Deus. A gente forma uma parede de inimizade contra o meu irmão e também contra Deus. Aquele que não perdoa não tem paz, torna-se prisioneiro do seu passado. Vive num campo de concentração psicológico, onde a sombra do ofensor lhe persegue todos os dias. Assim sendo, quando perdoamos os que nos ofenderam, perdemos a comunhão com nosso semelhante
E dessa forma é impossível manter comunhão com Deus se estamos com pecado, porque quando não perdoamos estamos pecando, estamos transgredindo a lei de Deus, que é perdoar. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre mim e Deus. Quando você não perdoa, você está em pecado com teu irmão, em pecado com teu irmão você não consegue ter relacionamento com Deus. Você está afastado de Deus. Então o perdão diz respeito à comunhão. Se não estou em comunhão com Deus, eu não posso orar efetivamente, mas minha comunhão com Deus é influenciada com a minha comunhão com meu irmão. Consequentemente, o perdão é parte mais importante dessa oração no Pai Nosso. Então, se eu não perdoar os outros, eu não sou perdoado por Deus, eu estou em pecado, estou afastado. Enquanto eu não resolver com meu irmão, eu não posso me conectar com meu Deus. É bem simples, querido. Então, por favor, vá, peça perdão para aquele que te ofendeu, libera perdão e assim você vai estar conectado novamente com Deus. E a oração continua. Nos livra e não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Você precisa reconhecer que só o Pai Celestial é que pode nos livrar de toda a tentação e todo o mal que nós enfrentamos diariamente. A Bíblia diz, Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos reconhecer a nossa fraqueza diante de tentações que muitas vezes nos levam ao pecado. E só Deus tem o poder de nos livrar. Eu quero orar por você nesse momento e te abençoar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu lhe peço agora que o Senhor dê coragem para que essa pessoa talvez precise pedir perdão ou liberar perdão. E nós sabemos que o perdão é a parte essencial dessa oração do Pai Nosso. E se não perdoarmos, não somos perdoados, porque o perdão, ele cria uma ponte. E a falta de perdão destrói essa ponte que nos liga a Ti. Ajuda-nos, Senhor, ajuda essa pessoa que ainda não consegue liberar perdão. E também livra ela do mal pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!